Galerinha, falta só 30 e poucos minutos, cara. Dá um gás agora. Página 91, exercício 58. Exercício perfeito para revisarmos acoplamento de polias. Revisão curta aqui, ó. Ou eu conecto as polias ou roldanas preferíveis por correia ou por contato, que dá praticamente no mesmo. Nesses dois casos, acoplamento por correia ou por contato, a polia A e a polia B apresentam a mesma velocidade, ou se preferir, velocidade linear, ou ainda velocidade tangencial. Porém, quando nós temos um eixo conectando as diferentes polias ou roldanas, eu tenho um eixo conectando as diferentes polias ou roldanas, nesse caso, a polia A e a polia B têm a mesma velocidade angular. Ideias que nós amadureceremos na sequência. Mas vamos resolver essa questãozinha, olha só que bonitinho. Tinham engrenagens, eu não vou desenhar os dentes das engrenagens para não tomar o nosso tempo, mas tinham duas engrenagens, uma maior, outra menor. Seus dentes aqui estão entrelaçados. Diz que uma engrenagem é chamada de 1, a outra engrenagem é chamada de 2. O raio da engrenagem 1 é de 4 centímetros, o raio da engrenagem 2 é de 6 centímetros. Calcule a frequência da engrenagem 2, sabendo que a frequência da engrenagem 1 é 9 Hz. Poderias ler como 9 voltas por segundo. Show de bola! O que nós falamos sobre acoplamento por contato agora há pouco? Que as velocidades devem ser as mesmas. Faz sentido, porque quando os dentes estão entrelaçados ali, se uma engrenagem estiver mais veloz que a outra, os dentes vão bater um com o outro, vai destruir as engrenagens. Faz sentido dizer que a velocidade de uma é igual à velocidade da outra. Quando eu comentei contigo sobre um corpo que dá voltas, movimento circular uniforme, eu fiz o seguinte raciocínio para desenvolver a ideia de velocidade. Velocidade, de acordo com o mestre Galileu, é a distância, deslocamento, para ser mais preciso, né? Dividido pelo tempo. Aí eu perguntei para vocês, né? Qual é o tamanho de uma volta? Considerando que eu não sei o raio dessa volta, o pessoal me ajudou com a ideia de 2πr, o tamanho de uma circunferência. Como é o nome do tempo que demora para um objeto completar uma volta? Nós sabemos que o nome desse tempo é período, que a gente representa pelo T grandão, tesão. E essa então é uma das maneiras de calcular a velocidade no movimento circular uniforme. Basta conhecer o raio do movimento e o tempo que demora para completar uma volta e blum, tu calcula a velocidade. Cara, eu vou te falar, se eu fosse autor de vestibular, eu jamais forneceria essa forma para o aluno. Porque, pelo amor de Deus, eu tenho que considerar que o aluno sabe que uma volta é 2πr, uma circunferência, e que o tempo para completar uma volta chama-se período. Qual é o período de um dia? 24 horas. Qual é o período de um ano? 365 dias. Nada demais, faz parte da vida das pessoas. Então, eu não acho complicado sair dessa equação, eu não acho que para vocês também vai ser complicado daqui a pouco sair dessa equação e vir para essa. É natural. Mas eu comentei com vocês que o inverso de período chama-se frequência. Para rememorar, se eu tenho lá 20 vezes 0,5, eu nunca recomendo o aluno multiplicar. Eu recomendo que o aluno divida por 2. O que eu estou querendo te dizer é que multiplicar por um meio, que é 0,5, é o mesmo que dividir por 2. Multiplicar um valor por um número é o mesmo que dividir pelo seu inverso. E o contrário também é verdade. Quando eu tenho lá uma divisão por 0,5, eu recomendo que meu aluno multiplique por 2. Por quê? Porque 0,5 é 1 sobre 2. E isso é uma divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Então tudo bem para vocês que multiplicar por um número é o mesmo que dividir pelo seu inverso? Tudo bem? Como período e frequência são um inverso do
dos lados da equação. Tu vê, cara, eu poderia simplesmente falar para vocês, pessoal, sempre que as engrenagens estão em contato ou linkadas por correia, usem R vezes F de uma igual a R vezes F da outra. Isso aqui é decoreba. Eu queria que tu entendesse por que as velocidades são iguais, isso é intuitivo, senão os dentinhos quebram. Se essa aqui estiver mais veloz que a outra, o dentinho vai quebrar. E aí tu conclui, elas são iguais. E sabendo da ideia de velocidade no movimento circular uniforme, tu naturalmente iguala as duas equações e nasce naturalmente uma equação. Eu não queria que tu decorasse, acoplamento por contato, R vezes F é igual a R vezes F. Aí fica feio. Qual é o raio da polia 1? 4 centímetros. Qual é a frequência da polia 1? 9 Hz. Qual é o raio da polia 2? 6. E agora a matemática ultra, super, mega básica para detonar a questão. 4 vezes 9, 36. O 6 estava multiplicando, passou dividindo. A frequência da polia 2 é 6 rotações por segundo, ou 6 Hz. Então, uma questão perfeita em relação à aula passada. O amigo pediu a questão perfeita para a gente revisar a aula passada. Que beleza! Então, revisamos a ideia de velocidade do movimento circular uniforme e revisamos a ideia de período e frequência, um é o inverso do outro. Comentamos a mudança de uma fórmula para outra. É possível que tu ganhe só essa no vestibular ou até só essa. E o autor do vestibular coloca no formulário mais essa relaçãozinha para que com as duas tu consiga migrar, né, de uma equação para a outra. Vai, manda, o que mais? Pode pedir. Legal. Essa pergunta eu acho que é a pergunta mais comum na física. Qual fórmula que eu uso, professor? Eu acho que eu já posso te perguntar. Quando será que eu uso essa? Que informações eu preciso ter para poder usar essa? Raio. Período, muito bem. Se tem raio e período, tu usa aquela. Raio. Então eu uso essa. Ou seja, uma pergunta natural, nunca precisa te preocupar qual fórmula que eu uso, porque a fórmula grita para ti qual que tu deve usar. A fórmula fala raio, período, ela grita raio, frequência, ela grita para ti. E quando tu ficar travado, ai meu Deus, qual que eu uso? Tu faz, minha mãe mandou, tu tenta. Na hora de tentar, tu vai ver, putz, não dá para encaixar a letra ali, cara, a letra não é aquela, então, não deu, aí tu tenta outra. Não tem que ficar nervoso nessa hora, calma só, beleza? Show de bola. Se me fornecem raio e período, eu uso a equação de cima para calcular a velocidade. Se me fornecem raio ou frequência, eu uso a de baixo. Mas mesmo que eu esqueça de uma delas, não te preocupas, porque tu contens uma relação no formulário que te permite transformar período em frequência ou vice-versa. Então, mesmo tendo só uma ou só a outra à disposição, com essa relação matemática tu consegue usar tanto uma quanto a outra. Tu vê, eu não fiz exemplo na aula passada sobre isso. Vale a pena um exemplo. Olha um exemplo super legal sobre isso. Sabendo que o raio do planeta Terra é aproximadamente 6.500 quilômetros, calcule a diferença de velocidade entre um sujeito que está com a bunda no eixo de rotação da Terra e um sujeito que está no Equador. Pronto, questão bonita essa. Calcule a diferença de velocidade entre um sujeito colocado no eixo de rotação da Terra e um sujeito que mora no Equador da Terra. Tu entende que um sujeito que está com a bunda no eixo de rotação da Terra, ele demora 24 horas para dar uma volta em torno dele próprio, junto com a Terra? Tudo bem? A Terra girando, ele está ali no eixo de rotação, né? 24 horas depois ele fez isso, super radical. Enquanto o sujeito que está no Equador deu a volta ao mundo na Terra nessas mesmas 24 horas. Concorda comigo? Certo? Ou seja, o sujeito que está no Equador não se deslocou nessas 24 horas, está ali o cara, o eixo de rotação atravessando.
dividir por 2 em cima, eu vou dividir por 2 embaixo, dá 4. E a velocidade do sujeito que está no Equador é 3.250, 1.500 mais 125. Cacilda Becker! Olha a velocidade do cara que está no Equador. Um cara que mora no Equador nesse momento está com a velocidade de 1.625 km/h comparado com o sujeito que está no polo. Por sorte não tem ninguém no polo agora, velho. É muito desagradável viver no polo, ninguém está. Certo? Que viagem, foi uma questãozinha tranquilinha, né? Uma questãozinha light, mas que exige do aluno essa consciência de que o período de rotação da Terra é 24 horas. Legal. Falar nisso, eu já te comentei qual é a velocidade dessa bola de terra agora em relação ao Sol, do nosso planeta. Segura, meu querido, 100.000 km/h. O teu corpício agora está a 100.000 km/h em relação ao Sol. E tu jura que está parado, né? Isso é que é o mais legal. Está parado. Parado porcaria nenhuma, parado para nós, né? Para qualquer um que olhe de fora, enxergaria uma velocidade astronômica, assustadora. Essa era uma das dificuldades do Copérnico convencer a galera, né, de que a Terra estava em movimento. Aliás, a Terra está em movimento e em repouso. Depende do referencial. Oh, delícia. Isso aí. Show de bola. E aí, vamos fazer mais uma ou dou uma avançadinha na matéria? Não tem uma aí que tentou? Beleza, meu querido. Muito obrigado. 65. URGS. Tu vê, 2 questõezinhas que eu comentei com a galera na hora do recreio. Essa questão 65, eu vou querer primeiro fazer ela intuitivamente e depois eu vou querer fazer ela tecnicamente, para a gente aprender as duas maneiras. Página 92, questão 65 da URGS. Eu quase fui fazer engenharia metalúrgica na URGS. Eu sabia que estava dando uma grana boa, né? E eu era mais arrivista tempos atrás do que sou hoje. Então eu pensei muito em trabalhar na Gerdau depois de me formar na URGS. Dá dinheiro, meu querido. Página 92, exercício 75. Uma barra rígida descreve o movimento circular de Ford em torno de uma de suas extremidades. Deixa eu desenhar a barra. Uma das extremidades tem que estar então presa e a outra extremidade pode girar. Então tu vê, essa barra vai ficar girando como tu segurar o teu lápis aí e rotacionar ele em torno de um ponto, de uma das extremidades. Segura ele na bundinha dele, faz ele girar. É isso que está dizendo que vai acontecer nessa questão. Sendo ômega o módulo da velocidade angular e v o módulo da velocidade tangencial de um ponto da extremidade livre da barra, essa é a extremidade livre que pode girar, aquela extremidade presa. Ele está dizendo que esse ponto extremo da barra tem uma velocidade linear ou tangencial v e tem uma velocidade angular ômega. Professor, eu não entendi essa porcaria de velocidade angular. Vamos calcular a velocidade angular do sujeito que está no equador da Terra? Velocidade angular é a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Que ângulo rotacionou o sujeito que estava no equador ao completar uma volta? 360 graus. O ideal é a gente fazer em radiano, né? Mas eu acho que pode te perturbar por enquanto. Vamos lá, 360 graus. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? 24 horas. Se eu fosse fazer essa, vou dividir por 6 aqui embaixo, 60 graus dividido por 4 horas. Então deu 15 graus por hora. Olha que legal. 15 graus por hora é a velocidade angular. E do sujeito que está com a bunda no eixo de rotação da Terra? Qual é a velocidade angular dele? Ele demorou. Que ângulo que ele girou quando ele fez isso aqui? Em quanto tempo? Jezebel, da mesma velocidade angular. As velocidades tangenciais são totalmente distintas, né? Um está praticamente parado, porque ele só está girando em torno do corpo dele, enquanto o outro dá a volta ao mundo. A velocidade tangencial é totalmente distinta. Mas a velocidade angular dos dois é a mesma, porque medindo o ângulo que eles giram com o passar do tempo dá igual. Que viagem, hein, cara? Olha só a velocidade angular do sujeito que mora no Equador ou que está no polo, ou em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do planeta, o sujeito tem a mesma velocidade angular, porque ele rotaciona 360 graus junto com o planeta, enquanto que a velocidade tangencial é bem diferente. Legal.
Então fiz um exemplozinho para te mostrar a ideia de velocidade angular. E agora voltemos à questão. Falou as velocidades e ele pergunta: sendo ômega e v os módulos das velocidades angular e tangencial, os módulos dessas velocidades para um ponto no centro da barra, esse é o centro da barra, concorda comigo? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Ele quer saber qual é a velocidade do ponto B e qual é a velocidade angular do ponto B. Ele me falou a do ponto A, né? A velocidade do ponto A é V, a velocidade angular do ponto A é ômega. Peraí. Tu concorda que esse ponto B vai dar uma volta juntinho com o ponto A? No mesmo tempo? Posso concluir que ômega B será igual a ômega A. Todos os pontos do meu braço têm a mesma velocidade angular. Mas se tu resolve botar a cara aqui onde eu estou girando o braço, se tu bota a tua cara próximo da palma da minha mão, a pancada vai ser muito mais violenta do que se tu bota, né, alguma parte do teu corpo próximo do meu ombro. Entende o porquê? Quando o meu braço completa uma volta, a minha mão dá uma volta grande, então ela tem que ter uma velocidade muito maior do que o meu cotovelo, que dá uma volta pequena. Eu percebi isso quando era criança. Toda criança que vê um ventilador fica com vontade de botar o dedinho na hélice. Por sorte, a primeira vez que eu botei o dedo na hélice, eu botei próximo do centro e percebi que dava de deixar o dedo ali e não doía. Quando eu fui fazer na extremidade, cara, pá, perdi uma unha. Naquele dia eu percebi que a velocidade das pás do ventilador na extremidade eram muito maiores do que no centro. Tudo bem para vocês? Já descobrimos que a velocidade angular é a mesma. E eu te pergunto, aquela velocidade aí vai ser quantas vezes menor que essa? Esse ponto e esse ponto completam sua volta ao mesmo tempo. Esse ponto dá uma volta bem menor do que aquele ali, né? Quantas vezes menor é essa circunferência descrita por B comparada com a circunferência descrita por A? Vou te fazer uma outra pergunta. Tu já me declarou que sabes que o tamanho de uma volta é 2πr, onde r é o raio desta volta. Se eu dobro o valor do raio, o que acontece com o tamanho da circunferência? Dobra, deixa eu ver se é verdade. Vou botar 1 ali, dá 2π. Vou botar 2, dá 4π. Realmente, dobrou o raio, dobrou a circunferência, né? São grandezas diretamente proporcionais. Se o cara disse que era no centro da barra, tu concorda que esse raio aqui é a metade desse raio aqui? Se o raio do ponto B é a metade, a volta que ele dá tem a metade do tamanho. Se ele anda a metade no mesmo tempo, é porque a velocidade dele é a metade da velocidade do ponto A. Mas observem que eu tentei te mostrar isso intuitivamente. Eu quero te provar isso matematicamente, que é outro nível. Então vamos lá. Vamos provar matematicamente isso aí. Então tu vê, né? A velocidade do ponto B é o próprio ômega. E a velocidade linear do ponto B é V sobre 2. Qual é a letrinha? B de barbaridade. Agora vamos lá. Vamos fazer a prova matemática. Quando eu te mostrei a ideia de velocidade tangencial ou linear, que eu acabei de revisar aqui, ó, logo em seguida eu te mostrei a ideia de velocidade angular, que está revisada aqui nesse cantinho, ó. Mas eu te mostrei que os matemáticos gostam de medir ângulo em radianos. E nós sabemos que uma volta em radianos mede 2π radiano. Depois a gente pode discutir mais uma vez por quê. E o tempo que demora para dar uma volta nós chamamos de período. Compara a fórmula da velocidade angular com a fórmula da velocidade
VA é igual a VB sobre RB. Mas como ele pediu para o centro da barra, o centro da barra descreve uma circunferência de raio R sobre 2, comparado com a circunferência descrita pelo ponto A. Então ficaria VA sobre R é igual a VB dividido por R sobre 2. Tudo bem para vocês? Eu posso multiplicar ambos os lados por R, que faria o R desaparecer, mas não se esqueçam que sobra um ali, né? E fazendo a divisão de fração, a primeira é o inverso da segunda, o VA ficaria 2VB. Ou se tu preferir, está multiplicando, passa dividindo. VA dividido por 2 é igual a VB. Aquilo que eu tinha tentado te demonstrar intuitivamente, já que o ponto B descreve uma circunferência que é a metade da circunferência descrita por A no mesmo instante de tempo. Então provei matematicamente. Alguma prova matemática ela é mais delicada de entender, né? Essas letrinhas aí confundem muita gente. Show de bola, provamos matematicamente a solução da 65. Quem dá mais? Rotações por minuto. Deixa eu fazer. Qual é a questão? 53. Rosalina. O mais importante é isso, gente. Se tu tentou uma questão honestamente, não conseguiu, tu me pede. Se tu não tentou, tu torce para ninguém pedir para tu poder tentar fazer ela em casa. Porque quando eu resolvo uma questão que tu não tentou, tu perde a questão. E o nosso material já não tem muitas questões assim, então tem que ficar ligado. Aliás, tu já baixou a prova do teu vestibular? Dos últimos 3 anos? Fundamental, hein, bicho? Tu baixa essa prova na internet, cara. E aí tu vai me trazendo as questões que tu não conseguir fazer. Vai ser um grande prazer dividir ela com a galera.